E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante, cheio de responsabilidade. Estamos recebendo aqui Alan Barros, que é autor do livro Tenho Depressão e Agora? E também tem algo importante a compartilhar já no início da entrevista, Alan, para realmente chamar a atenção para esse nosso bate-papo, que você é ex-suicida. Porém, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, compartilhando sua história, passando toda a sua experiência nessa jornada que você está agora. Então, nós realmente te agradecemos muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Elga. Quero agradecer você, quero agradecer todos os seus telespectadores e fãs, seguidores, todos aí que estão aí do outro lado da tela, pelo carinho, pela atenção e pela sensibilidade ao tema, né? Que a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. No final, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essa campanha e o como ela deve continuar. Né? Mas eu agradeço muito, agradeço pelo carinho, viu? Nossa, esse espaço que se abre aqui para você hoje, eu quero que se mantenha. Porque eu acho que é um bate-papo que a gente precisa realmente sempre estar trazendo à tona, chamando a atenção das pessoas para esse comprometimento, para essa responsabilidade com a sua saúde mental, com o seu autoconhecimento, fazer essa reflexão de como é que você está nesse momento com você mesmo, né, Alan? Então, assim, para isso, eu quero que você se inicie a essa entrevista, esse bate-papo, nos contando como tudo aconteceu aí para você. Que bacana, é muito prazeroso contar a minha história, né? E contar a minha história porque é uma história que o meu grande objetivo é levar esperança para as pessoas. Tudo começa com a minha história de vida, meu diagnóstico com 15 anos de idade fui diagnosticado com depressão. 15 anos, Alan. Imagina só, eu tenho 39, então imagina quantos anos eu fui diagnosticado. E naquela época, Elga, ninguém sabia o que era depressão, ninguém tinha conhecimento de nada, as pessoas não entendiam isso. Imagina se eu entendia. Imagina só você ser diagnosticado com um transtorno emocional, que depois eu fui estudar. Existe ainda um preconceito muito grande. Muito. As pessoas, assim, elas acham que é frescura, acham que é N tipo de adjetivos que eles colocam mitos, menos, né? Pode ser mitos. Mas menos a causa, que é uma doença. Exatamente, é uma doença. Eu costumo trazer uma leveza para essa palavra doença. Sim. Eu gosto de falar que é um transtorno. É um transtorno emocional. Sim. Ou um transtorno de humor. Assim como é a ansiedade, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, assim como é o borderline, o burnout, a depressão é um transtorno emocional, né, e de humor. Então eu costumo falar isso para começar essa leveza, mas tem muitos mitos, tem muitos tabus. Um dos assuntos que mais tem tabu é suicídio. E hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ninguém melhor que você para trazer esse assunto. Porque o próprio livro é um exemplo de superação. E lógico que você, inclusive, você vai compartilhar um pouquinho com a gente que você está nessa jornada e eu achei isso muito interessante, o que você pontuou aqui, mas o fato de você conseguir falar sobre isso e fazer disso a sua bandeira, que é ajudar o próximo, com o seu conhecimento adquirido em toda essa jornada, já nos demonstra a superação. Obrigado pelas palavras. Eu acho que é isso que a gente estava conversando antes. As pessoas me buscam e perguntam sobre cura, mas é uma jornada e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a minha história começa lá atrás, né, com todos os meus sei lá, bati muito cabeça. Alan, se confunde muito com o momento da adolescência. Adolescência, novas descobertas. Isso. Eu morava em outra cidade, eu morava aqui, fui diagnosticado em Cuiabá, mas mudei para o Rio de Janeiro um tempo depois. Então já começa muita ebulição. E aí o que acontece? Eu, quando fui diagnosticado, eu corri da terapeuta, da psicóloga. Não façam isso em casa, por favor. Mas eu corri porque eu não aceitei o diagnóstico, né? E aí voltei 2 anos depois para a psicóloga já no Rio de Janeiro. Esse é o meu início. A partir daí a psicóloga, com bastante empatia, bastante profissionalismo, foi tratando, foi me fazendo entender o que era isso, né?
Corri várias vezes da psicóloga, não aceitava psiquiatra no começo, aliás, passei alguns anos É uma sem. resistência que persiste ainda, né, Alan? Infelizmente. Tem. As pessoas hoje, elas estão adquirindo esse conhecimento que, como você cuida da sua saúde física, você também tem que cuidar da sua saúde mental. Exatamente isso. Essa questão do psiquiatra também é uma questão que está se quebrando, mas que ainda tem muita resistência. Eu tinha. Então, hoje em dia, o meu trabalho justamente é descortinar tudo isso, é desmistificar a depressão, ansiedade, suicídio, trazer muito auto-amor e superação. Então, assim, é justamente falar da importância que tem o psicólogo, do psiquiatra. Uma coisa que é muito bacana, é algo que eu gosto muito de falar, que eu quero falar para vocês que estão aí, é que assim, eu, Alan, não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu tenho a vivência nos transtornos emocionais, né? Depressão, ansiedade, suicídio. A Elga me falou sobre ser um ex-suicida. Foram 12 anos como suicida. Então eu me sinto na obrigação de passar essa história adiante, uma vez que do suicídio eu me superei. Sim. Graças a Deus. Só que é uma jornada, é o dia a dia, como você falou. Você tem que ter essa responsabilidade. Sempre. Comigo, com o próximo, né? Então, assim, depois que eu fui tratando na psicóloga a questão da depressão, de como que era, como que não era, porque uma das coisas que mais fazia diferença para mim que é uma coisa muito, muito nociva, que é se comparar a vida do outro. Então, lá atrás, quando eu era adolescente, eu achava que minhas reações não eram comuns como a dos outros. Eu não conseguia enxergar as coisas do jeito que as pessoas enxergavam. Aí que eu fui caindo realmente minha ficha de que existia algum problema comigo e que adoecia o meu olhar, que é uma analogia que eu uso da depressão e da ansiedade, do suicídio, que adoece o nosso olhar. O nosso olhar fica adoecido. Olha, nunca ouvi esse termo, Alan. E eu entendi a sua colocação. Como adoece. Eu como você falou do termo, é um termo que eu criei, assim, que eu geralmente uso nas palestras, no grupo de apoio, das pessoas que chegam até mim, né, batendo papo, é o olhar adoecido. É como se você estivesse usando um óculos que não fosse para você. E dessa forma, você não enxerga a realidade das coisas. Quando você está com algum transtorno emocional, é como se seu óculos tivesse embaçado e você não enxergasse a realidade. Sim. Quando você se permite limpar eu costumo falar, limpe os seus óculos e enxergue a realidade. Porque pode ser que a realidade seja melhor do que a que você está enxergando? Pode, mas ela pode ser pior também. E está tudo bem, mas ela é a realidade. Entendo. Agora, a realidade de quem traz um transtorno emocional com um olhar adoecido é muito ruim, porque ela não é real. Então você acredita que ninguém gosta de você, quem pensa em suicídio acha que não vai fazer falta no mundo, sabe? A ansiedade te deixa absurdamente acelerado, achando que você nunca vai dar conta de nada, que o mundo vai acabar e você não vai ter dado conta, você não vai ter ficado rico, você não vai ter ficado bonito, você não vai... Entendeu? Entendi. Então, assim, mexe muito com o nosso olhar. Por quê? Porque a gente não consegue ver a realidade do jeito que ela é. Por isso, do óculos. Eu uso muito essa analogia. Então, você vê que a diferença, lógico que uma visão de alguém que estudou para isso, que tem técnica, que domina o assunto, ótimo, mas de quem viveu aquilo, é uma abordagem diferente que talvez as pessoas consigam entender melhor. Eu acho que a palavra seria conexão. Qual é o sentimento, a conexão? Que é o que você tem muito aqui no programa. É essa conexão com o público, né? De trazer o que vem no coração. E o meu trabalho é isso. Eu estava falando um pouquinho atrás que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas eu sou completamente apaixonado pelo psicólogo e pelo psiquiatra, e, enfim, por essas profissões e tantas outras que nos ajudam, enfermeira, assistente social, é toda uma rede de apoio que ajuda. Então Alan, eu sou muito fã de todos eles. Eu entro como um dos pilares, que é trazer a vivência. E aí, como você falou, Alan, a sua forma de falar se conecta, mais ou menos isso que você quer dizer, né? Mas por que me conecta? Porque é como se, hoje em dia eu tenho uma amizade enorme com psicólogos e psiquiatras, eles entenderam o meu trabalho, que é justamente estar junto com eles, levando para as pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma mais não didática, mas uma forma mais natural. Isso, natural. Mais naturalidade. Então, porque, olha, passar pela experiência muda muita coisa. A sensibilidade é outra frente àquele problema. Exatamente. E assim, o meu principal missão nesse projeto, eu falo que é salvar vidas, mas eu só sou um instrumento de Deus, né? E da espiritualidade para fazer isso. Mas a minha missão é essa, é justamente ser um mensageiro da paz, dessa missão de salvar as pessoas através do conhecimento, da minha experiência.
Mas o que é mais bacana é que eu consigo, de alguma forma, conectar com as pessoas, por conta da experiência, mas para ajudá-las a ir até o psicólogo e o psiquiatra. A aceitação, então, e a terapia. Da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, seja qual for o profissional que a pessoa busque, é um momento importante. Totalmente, totalmente. É um marco. Foi para você quando você aceitou? Total. A aceitação, ela não vem tão fácil assim. Sim. Foi muitos anos Foi muitos anos, muitos anos, muitos anos. Porque é uma doença... A depressão é um transtorno de humor que ele é muito de difícil diagnóstico. Sim. Ele é de difícil entendimento. Então, por exemplo... Se você falou vários mitos que tem, por exemplo, depressão é frescura, depressão é carpir um lote, depressão... vai depressão, trabalhar, vai trabalhar, fazer. Exatamente. Falta de Deus. Isso. Caramba, falta de Deus me machucou muito, sabia? Muito. Machucou. Porque eu acreditava que era falta de Deus. As pessoas têm que ter responsabilidade com o que falam. Exatamente. Principalmente para uma pessoa que está sensível nesse momento. Agora que nós estamos na época do cancelamento, cancela todo mundo que traz esses mitos. Mas não é, mas sabe o que acontece? Por mais que eu tenha ficado bastante chateado com bastante coisa que eu ouvi, eu percebi, eu falo isso no livro, eu percebi que depressão não tem culpado. Então não tem depressão não tem um culpado único, né? Sim. Depressão é multifatorial, assim como o suicídio. Então, e as pessoas não estão preparadas para compreender. Eu demorei muito tempo para compreender a minha depressão. Como é que eu vou querer que alguém que nunca teve a depressão se compreenda dessa forma mais visceral, sabe? Perfeito. Então aí, a partir daí, o grande trabalho do Tenho Depressão e Agora, que é um projeto que envolve o livro, mas aí tem um grupo de apoio, tem palestra, tem um monte de coisa, graças a Deus, é levar a compreensão para quem tem a depressão e não se compreende, isso é que eu quero trazer, e também levar a compreensão para quem não tem depressão. Quando eu falo depressão, estou falando de todos os transtornos, Sim. né? Quando alguém que não tem depressão e não nos compreende, é fazer esse elo, né? Com certeza. Porque isso é o mais importante. É muito importante. É muito importante. Porque, aliás, a falta de conhecimento agrava qualquer situação, exatamente. Só que essa é muito delicada, porque a pessoa está fragilizada, né, Alan, naquele momento. Total. Então, eu acredito que as pessoas que convivem com essa pessoa precisam estar preparadas para lidar com ela. Exatamente. Buscar, né? Sim, e assim, informação. É o que você falou, nas pessoas faltam compreensão. Então, na verdade, por mais que eu tenha ficado chateado com pessoas da família que eu amo de paixão e me amam de paixão. Acontece nela? Sempre acontece. Você já deve ter passado por isso. Sim. Amigos, pessoas que não me compreendiam. Eu fiquei chateado, mas eu também não me compreendia. Eu também não compreendia direito ao certo esse transtorno, entendeu? Então, aí você tem que perdoar e entender que o problema não era você. O problema é que culturalmente, não se tem compreensão das doenças emocionais. Graças a Deus a gente está mudando bastante, graças a Deus aquele mito que você falou um pouquinho antes do mito em relação ao psiquiatra, já tá passando. Com certeza. Hoje em dia a gente já vê um trabalho enorme dos psicólogos, juntamente com os psiquiatras. Tem uma terceira vertente, que são os terapeutas holísticos e integrativos. Que também são muito importantes. Que é muito importante nesse tripé, entendeu? Isso mesmo. É um tripé. É um tripé. E aí, fora a força de vontade, fora que às vezes a gente não tem, mas com conhecimento a gente vai adquirindo um pouquinho, fora exercício físico, alimentação. Eu nunca imaginei, depois dos meus estudos, quanto é importante para o depressivo e para o ansioso, né? Sim. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, Elga, sobre essa questão de saúde mental. Lá no início do meu trabalho, eu lancei o livro em 2017, comecei a trabalhar com saúde mental um pouco antes. Chegava para mim muitos casos de depressão mesmo, né? Depressão com pensamento suicida. Então, nos lugares que eu ia. Mas logo depois, uns 2, 3 anos depois, há uns 3 anos atrás, eu acho, a chave virou muito. Então, eu quero atentar a todo mundo que está nos assistindo aqui sobre a nocividade da ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade tem trazido muitas pessoas para os tratamentos de saúde mental. Sim. E tem marcado, na verdade, tem feito a virada para a depressão profunda. Entendi. E depois para o suicídio, entendeu? Então, assim... É tipo um início, os ansiosos... Exatamente, tomar muito cuidado. Não se tratarem, não tratar isso com responsabilidade, conseguir entender que ele está sofrendo de um problema, isso pode evoluir, Alan. Exatamente. O meu quadro... Peraí, vamos aproveitar esse momento interessante. Eu vou fazer o gancho, vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já.
Estamos de volta hoje nesse programa sensacional. Eu estou adorando, Alan. Quero te agradecer Obrigado. Mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo esse tema de extrema relevância. Lógico que o mês já é um mês especial, Exato. um mês de conscientização. E isso aí é importante, essas campanhas que estão sendo trazidas, né, hoje e também trazidas ao conhecimento dos nossos telespectadores, da população. Realmente é um chamado muito grande. E eu acho que a pandemia acentuou muito isso, né, Alan? Principalmente nas questões emocionais, nas questões, assim, que a gente está trazendo da saúde mental. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando sua história com a gente. Eu que agradeço de novo. Quero agradecer você, as pessoas que estão nos assistindo. E é o que você falou do Setembro Amarelo, né? Então, assim, o Setembro Amarelo, ele começa lá nos Estados Unidos, quando um adolescente de 17 anos se suicida dentro de um carro amarelo. Olha, eu nem conhecia a história. Eu vou deixar você contar e a gente já volta. Tá bom. Se suicida dentro de um carro amarelo, um Mustang amarelo. Então, sempre na internet tem a imagem dele, do Mustang e tal. Ele era um cara muito bacana, muito cativante, muito cuidadoso, gente boa. Era um suicida acima de qualquer suspeita. Ele comprou o carro e ele reformou o carro, pintou o Mustang de amarelo e ele estava feliz. A princípio, ele estava no ápice da felicidade e aí, infelizmente, ele cometeu o suicídio. Uma coisa assim que ninguém não dava para prever só deixou uma carta, ocorrido desse. Um bilhete falando: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês, só. Beleza, a partir daí todo mundo ficou em choque na cidade dos Estados Unidos, era uma cidade pequena e ficou em choque. Só que no dia do funeral, lá tem uma cerimônia e tal, no dia do funeral, os amigos decidiram entregar para as pessoas um lacinho com um cartãozinho, mais ou menos dizia isso. Caso você esteja passando por algum problema e não tenha com quem conversar, entregue esse cartão para o seu mentor, para o seu professor, para alguém que possa te ajudar. Peça ajuda. Beleza. Passou o tempo e a cidade era pequena, então eles começaram a identificar que em alguns lugares algumas pessoas receberam esses cartões. Sim. Ou seja, as pessoas começaram a pedir ajuda através do cartãozinho. Depois de um tempo, essa campanha foi nacionalizada para o Brasil através do CVV, que é muito legal, o pessoal, o trabalho do CVV é 188, gratuito, te atende tanto no telefone quanto no chat, então pode usar e abusar, eles são fantásticos. O CVV com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. Eles nacionalizaram a campanha, trouxeram já era setembro, né, mas trouxeram para o mês todo de setembro, o dia oficial da campanha é dia 10, lá dos Estados Unidos. E a gente acabou assumindo aqui no Brasil que o dia da prevenção do suicídio é dia 10, mas aí passou a ser o mês todo. E como você falou, a importância do mês para a gente poder falar sobre isso. E realmente, Olga, poder falar, né, poder exatamente. Falar. Poder falar abertamente. Falar sem inibições, falar sem vergonha. Sem travas. Isso. Né? E assim, o falar é a melhor solução. Isso é uma frase muito de alto impacto do CVV, que a gente traz muito. Falar é a melhor solução. E o setembro, aí as pessoas perguntam: Lá, mas o Setembro Amarelo é super importante e tal. Eu falo assim, que é muito importante. A gente não pode só falar, a gente tem que agir. Sim. Então a gente está numa segunda onda da campanha, que é a ação dos órgãos públicos, a ação das iniciativas privadas, a ação das ONGs, a ação da gente como sociedade civil. Mas é muito importante essa campanha, porque eu falo que é o único mês do ano, é a única época do ano, Olga, que as pessoas falam sobre suicídio e verbalizam o suicídio com menos pesar, com menos dor, de uma forma um pouco mais leve, por mais que seja um tema pesado. Por mais que não seja isso. E aí o suicídio, ele entra nas rodas dos amigos, ele entra nas pautas da família, nos almoços e tal, entra nas empresas privadas, entra nas empresas públicas, que é onde eu vou bastante. Então, é um mês realmente que a gente, como ativista e apaixonado pela causa, vibra, né? Sim. Pela sua experiência, o não falar, ou ter aquele problema só com você, é que realmente desencadeia. Adoece. Adoece Nós muito. Finalizamos o bloco anterior falando da ansiedade. Né? A ansiedade é tipo como se fosse um início. Pode ser, não que seja... Né? Eu não sou nem psiquiatra, nem psicóloga, nem terapeuta, mas ela pode desencadear, ela pode evoluir. Exatamente. Nós estávamos falando sobre isso. Isso. Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, por quê? É um tema
que tem ultrapassado o número enfim. Existem muitos ansiosos. Exatamente. Muitos. Eu acredito que por mais que a depressão seja muito... A gente tem no Brasil 350 mil pessoas com depressão, né? Então, assim, é muito caso. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa comete suicídio. Gente. Só que esse número, ou seja, na verdade, o número que é divulgado é 800 mil suicídios por ano no mundo. Então, imagina, Cuiabá e Várzea Grande, 800 mil suicídios por ano, Alan. Isso, é muito... Cuiabá, Várzea Grande, falar mais esse interior. Número para as pessoas entenderem a gravidade do problema. Isso. Só que ainda é muito maior, Elga, porque por incrível que pareça, o suicídio, ele sofre muitos mitos, muitos desses mitos atrapalham, inclusive, na prevenção. Sim. E na pós-venção do suicídio. Os suicídios ainda são subnotificados, ou seja, muitas pessoas não colocam que foi suicídio, isso atrapalha a contagem. Então, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde já meio que ventila um número de 1 milhão, 1,5 milhão de suicídios ano. Então, esse número é maior ainda. Muito maior por conta do preconceito, que a gente está conseguindo a passos lentos quebrar, mas que a gente tem que ser grato por isso. Os números do suicídio, da ansiedade, da depressão são muito altos. Você falou sobre ansiedade. Somos um país ansioso, né? O Brasil é um país muito internetico, né? Digamos assim. A gente está o tempo todo na internet, a gente está o tempo todo muito criativo. A gente tem um histórico de problemas de saúde, de educação, de corrupção. Infelizmente. Isso mexe muito com o nosso emocional. As necessidades básicas não são atendidas. A gente é empático. Muito sofrimento. A gente é empático à dor do outro, né? Sim. O brasileiro é assim. Então, isso faz com que aumente a ansiedade. Então, o que eu gosto de chamar muita atenção para a ansiedade, além da depressão? Porque a ansiedade, muitos casos de depressão séria, profunda, tem vindo após a virada da ansiedade. Então, assim, vocês que estão em casa, vou dar um recadinho pro pessoal. Por favor. Mas vocês que estão em casa aí, prestem atenção também nas atitudes, no comportamento ansioso. Porque... Existe algum sinal, assim, característico que você já, nessa sua experiência, nessa sua jornada, pode nos passar, assim, para as pessoas falarem, nossa, peraí, eu acho que eu já passei por isso aí. Eu acredito que, na verdade, eu vou falar um pouco de mim, né? Sim. Eu fico com o pensamento muito acelerado, e o pensamento muito acelerado, e aí eu caio em procrastinação, eu acabo não realizando as coisas que eu deveria realizar, e a gente, após isso, eu caio em frustração e culpa. Então, na verdade, é um processo que se repete, eu acredito, né? É um processo. Então, por exemplo, tem gente que treme a perna, tem gente que fica tem insônia, tem gente que não consegue... Angustiado. Nossa, a depressão... Eu ouço muito essa palavra. As pessoas falam, eu estou com angústia. E pode ser ansiedade também. E não só depressão. Não só, lógico, mas pode ser. Também pode ser. Então, assim, ansiedade da taquicardia. Esses são os sintomas mais clássicos, que é quase uma síndrome do pânico, que é a síndrome do pânico, que é a raiz da ansiedade. Sim. Exatamente. É um a mais, né? Nós temos Se for falar o leque dela... Nós temos um neurocientista maravilhoso que faz parte aqui do... Ele está aqui nos ajudando, porque Campelo, me ajuda. um beijo para você. Sou muito fã do seu trabalho. Quero que vocês assistam ele cada vez mais. É muito bacana. Toda segunda-feira aqui no Toda você fazendo um trabalho sensacional, ajudando todos nós, como também, eu falei. Exatamente, que bacana. E aí a ansiedade vem também, por exemplo... E aí, com a comparação, uma coisa que eu queria muito falar aqui... Olha só que importante, com a comparação. Alan. É uma coisa que eu quero deixar bastante aqui, Elga, que eu quero que os telespectadores possam dar um pouco de atenção, aliás, uma ação especial para esse tema, que é o seguinte. Eu tenho falado muito nas minhas redes sociais sobre a nocividade do nosso uso incorreto das redes sociais. Né? Então, assim, Alan, mas você acha que as redes sociais... Eu recebo muito essa pergunta, Elga. Você acha que as redes sociais aumentaram a depressão, a ansiedade, tudo isso? Eu falo assim, gente, vamos lá. A rede social é uma ferramenta, assim como o dinheiro é um papel. O ser humano que imprime nele o bom ou o ruim. E a ferramenta é isso. Mas claro que eu concordo que a ferramenta, a internet, ela tem gatilhos enormes para que a gente tenha um problema emocional muito grande. Então, assim, o principal gatilho é que as pessoas não se atentam a isso de forma responsável, de forma séria. Porque, assim, a internet é pura comparação, o tempo todo. Sim. Então, a comparação é o sentimento ou emoção mais nociva para a autoestima.
Isso eu aprendi na programação neurolinguística, na PNL. E aprendi e estudei sobre isso. Então, assim, vamos tomar cuidado com a comparação, porque você se compara a uma vida que não é verdade, que você nunca vai saber, na grande maioria, exatamente. Você se compara a sua vida, que tem uma história de vida, com uma outra pessoa de história de vida que você às vezes nem conhece. Com certeza. Né? Você acredita que seja possível ter vários atalhos, inclusive atalhos para ser milionário, atalhos para ser extremamente feliz, entendeu? E não é bem assim. Então, assim, a internet, o nosso principal gatilho nocivo da internet é a comparação. Então, vamos usar as internets com mais tranquilidade, com mais responsabilidade, com mais ecologia, né? Porque, assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente as crianças. Eu tenho 2 filhinhas em casa, então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu já fiquei sem internet 70 dias. Fez detox? Já fiz. 70 dias? 70 dias. E o que Não, agora você vai ter que compartilhar. Como foi isso aí? Foi difícil no início, depois foi difícil. Achou normal? Não, então, fez muita falta? Como é que foi? Fez falta. No começo foi bem mais complexo. E olha que eu não me sinto um mega viciado em internet e Instagram. Isso aí foi um experimento seu? Foi um experimento? Foi porque eu queria falar sobre isso. Sim. Eu quis fazer em mim esse detox para entender o que eu sentia, para poder falar de uma forma mais tranquila sobre a nocividade que é. Entendeu? Então, assim, eu fiz, era para ser quarentena, né? Era para ser 40 dias na Páscoa, né? Durante a Páscoa, acabou que foi 70. Eu realmente deletei, é até engraçado, mas eu deletei o aplicativo do Instagram. Facebook eu já não entrava mesmo, então. Sim. Eu deletei o aplicativo do Instagram e aí eu convivi com isso. No começo é difícil, como se fosse uma abstinência. E assim... Mas é um mundo diferente? Ficar sem internet? Acaba sendo. Total. É muito diferente. Porque as pessoas comentam de coisas, a sua rotina muda completamente diferente. Muda. Mas só que eu vou te falar uma coisa, foi mais leve, assim, foi mais leve voltar a fazer exercício, foi mais leve até me alimentar, sabe? Entendi. Foi mais leve as pequenas coisas, foi mais leve. Talvez você estava ali naquele momento de verdade? Totalmente, no momento presente. É isso. O que eu vivo. Eu estava no momento presente. Usando a minha experiência. Você sempre está almoçando com o celular. Sempre. Fazendo atividade com o celular. Todos nós, né? Então, sempre você está dividindo ali aquele momento com o digital. Total. Na verdade, eu acredito que muita gente o que é muito bom. O digital, ele veio para ficar e ele vai ser cada vez melhor. Só que eu achava, e olha que eu nem me achava tão viciado, mas minha esposa achava, eu achava que eu precisava entender o que era esse universo sem o digital, um pouco mais no momento presente, que você trouxe muito bem. E aí foi legal. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu voltei foi, eu voltei mais equilibrado, eu consegui não me comparar tanto mais, porque é difícil, o tempo todo você está recebendo estímulo, você se compara, Sim. Né? Eu voltei um pouco mais respeitoso comigo. Talvez também se comparar de uma maneira positiva, porque exatamente. Falamos do Campelo mais uma vez, o Campelo já trouxe isso, se inspirar. Exatamente, porque a internet, igual eu falei lá atrás, é uma ferramenta que tem o lado bom e o lado ruim, depende do seu olhar e do seu uso. Eu acredito, que a internet enfim, o digital, ele tem muito positivo para nos agregar, muito positivo. Agora, nós que não estamos, a gente não está sabendo lidar de forma correta com a internet. Porque vai ser um aprendizado, porque foi muito novo também. Com Imagina, certeza. o mundo agora virou acelerou muito mais. O mundo virou de cabeça para baixo, agora é digital para caramba, e então a gente vai ter que aprender a usar de forma correta e não tóxica, que é o que a gente está fazendo. Então, quando eu voltei, uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu voltei para a internet, Elga, me deu muita impressão de que estava tudo igual, de que as coisas eram meio que iguais. Eu não sei te explicar direito isso, mas assim... Igual? Não, igual assim, os mesmos tipos de postagens, os mesmos tipos de... Como se nada mudou ali no padrão de comportamento. Não, no padrão de comportamento. Entendi. Sabe? Tipo assim, ou seja, isso só serviu para me mostrar o seguinte, que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio eu buscar dessa ferramenta o lado positivo dela.
pronto. Você entendeu? vê, Pronto. nós temos que ter essa responsabilidade sempre de estar em busca de coisas boas, de referências boas, de tirar o que há de melhor daquela situação. Exatamente. Então, nós somos responsáveis por nós, pela nossa saúde mental, pela nossa certeza. saúde física, pela nossa evolução. Não é verdade, Alan? Só que, infelizmente, não é infelizmente. É assim, essa consciência não é fácil você adquirir. Não é fácil. Por isso que é importante esse bate-papo para as pessoas, porque às vezes você vive tão no automático, do dia a dia, acorda, dorme, trabalha, convive com a sua família, às vezes nem de forma adequada. Então, é uma questão automática, uma rotina automática. Exato. Então, certas coisas assim passam despercebidas. E essa chamada de atenção, você falou, opa, peraí, será que eu estou fazendo certo? Exatamente. A partir do momento que assistiu, ligou a TV, viu o que você viu o Alan lá falando, né? Você realmente para pensar. Um pouquinho, exatamente. Não é verdade? Para pensar. Para pensar. Nós estamos com dificuldade de pensar mesmo. É verdade. Né? Porque muita distração, não é verdade? Muita distração. Eu sou um procrastinador nível hard aí, com certeza. Eu tenho que me atentar muito, eu tenho que tentar ficar focado, porque é difícil. E a distração está aí. Né? Então a gente tem que... E o nosso dia a dia está muito acelerado, né, Elga, também. Olha, deu uma paradinha com a pandemia, mas parece que está voltando com força total, não é verdade? E na pandemia o online veio, Sim. E aí todo mundo... Eu comecei a ficar com medo de live, porque eu nunca vi tanta live na vida. Fez muita live? Pouca. Mas eu vi muita, né? E depois eu assisti muita. Comecei a ficar tenso com tanta live. Então, assim, mudou... Tenso, adorei. Ninguém falou dessa forma aqui. Tenso com muita live. É muita, né? Muita coisa, muita gente vendendo, muita gente precisando, Sim. sabe? Aí meio que deu uma surtada, eu acho que geral. Então, eu acho, assim, que as pessoas, todos nós, isso é um ponto de atenção que eu trago no grupo de apoio, que eu trago nas pessoas que chegam até mim, na família, tudo, que é... Todos nós estamos passando por um momento emocional muito difícil, né, Elga? A gente está vivendo um luto, só que é um luto coletivo. É verdade. Alguns perderam entes queridos por conta dessa pandemia, próximos, que aí está em luto de fato, isso. E todos nós estamos passando por um luto coletivo, que não deixa de ser um luto, que emocionalmente nos atinge. Então, assim, mesmo que a gente ache que a gente está bem, que a gente consegue dar um sorriso ali, consegue ir no shopping, internamente, emocionalmente, a gente não está bem. Então, isso geral, não pensa, as pessoas mais milionárias do mundo e os mais carentes também estão passando por isso. Eu entendi muito bem. Entendeu? Então, assim, é um luto. Então, a gente precisa ter respeito com a gente mesmo, com o próximo. A gente precisa entender que estamos em dor. Porque estamos em dor. Passamos muitas por uma transformações também, né, Alan? Passamos por dor. Dor, assim, dor de ver as pessoas sofrendo, dor dos hospitais, dor mesmo. E tudo que causa dor causa um tipo de luto, né? Sim. E quantas mortes tivemos. Então, é importante que a gente traga esse olhar um pouco mais respeitoso, de auto-amor, de auto-perdão, de empatia, porque esse que é o nosso trabalho. E para a gente falar sobre saúde mental, não tem como a gente não falar, não tem como a gente não trazer a empatia, a compaixão, com certeza. Entendeu? O respeito. Essa palavra empatia é muito importante muito nos momentos forte, atuais. Né? Muito Alan, forte. Vou pedir para você dar uma paradinha, tem muito assunto ainda, né? Vamos fazer 3 blocos, sim. Eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo Alan Barros com esse trabalho maravilhoso, com essa vivência, né, que eu acredito que foi uma transformação na sua vida, o que você passou. 15 anos você recebeu o diagnóstico, vamos fazer uma recapitulada, de depressão. Foi difícil você aceitar, num primeiro momento você não aceitou, aí você aceitou a questão do psicólogo, psiquiatra, aceitou o tratamento. Eu quero, sabe a curiosidade que eu tenho? É quando que você entendeu que você estava num processo realmente de recuperação, de entendimento sobre o assunto? Maravilha, é muito bacana falar isso dessa forma. Eu acho que o caminho para a cura, que é aquela cura que a gente falou um pouquinho antes, mas que a gente vai falar um pouquinho melhor agora, o caminho para a cura e superação é o autoconhecimento, Elga. O autoconhecimento entra terapia, psiquiatria, psicologia, terapias complementares, terapias integrativas, holísticas. Então, tudo que você busca para autoconhecimento, acampamentos católicos, evangélicos, templos religiosos, tudo. A espiritualidade como um todo, que eu não falo sobre religião, eu falo sobre espiritualidade, né?
Então, assim, eu acredito que tudo isso ajuda no processo. Eu percebi que eu estava entrando num processo de superação Sim. quando eu fui autoconhecer, fazendo essa imersão no autoconhecimento, entendendo o meu comportamento, entendendo os sinais, me respeitando de verdade, respeitando a forma que eu olhava, respeitando os meus comportamentos mesmo, tendo o auto-perdão, que é muito difícil. Auto-perdão. Né? É muito difícil ter o auto-perdão, olhando para mim com mais carinho mesmo, né? Para entender o que está acontecendo, o que realmente... Beleza, é o que eu tenho, como que eu posso fazer para melhorar isso? E aí me veio, antes de eu escrever o livro, há muitos anos eu já escrevi alguns... Como se fosse alguns... Você fazia umas anotações? Fazia, dos meus pensamentos. Olha que legal! Porque eu achava que isso era... É tão interessante. É bom, né? Eu gosto também. Às vezes eu faço, espantei um tempinho. É muito bom. Sabe por quê? Eu aprendi, agora eu não me lembro, eu acho que foi na minha terapeuta lá atrás, eu aprendi que eu falo que é download mental. Porque é o seguinte, quando você está, de alguma forma, com algumas coisas na cabeça, quando você faz o download para o papel, é como se você estivesse canalizando aquilo lá para algum lugar e liberando espaço na sua mente. Então, eu denominei como download mental e emocional, porque é um download que eu faço das minhas emoções. Você vê como a gente aprende todo dia. Adorei essa técnica. Download emocional, é uma libertação, né? Porque você fica nessa sobrecarga. E você sabe por que dá tão... De manter aquilo e tá ali no papel, você se liberta. Você sabe por que dá tão certo? Porque quando a gente está com muito pensamento na cabeça, seja bom, seja ruim, tudo, a gente quer efetivar todos eles. A gente tem milhões de projetos, a gente tem tudo na cabeça. E a gente quer guardá-los. A gente não quer se ver longe deles, mas quer guardá-los em algum lugar seguro. Sim. Isso para projetos bons ou pensamentos ruins. Então, quando você faz o download emocional no papel, você tem certeza que ele está guardado num lugar seguro, ou seja, você fez o download ali. Então, a sua mente dá um alívio. Quando é pensamento ruim, melhor ainda. Porque você se livra também. Se livra. Exatamente. Então, você faz esse download. Isso eu aprendi, eu trago bastante. Eu já fazia isso antes do livro. Então, aí, começou a crescer bastante no meu coração essa vontade de contar a minha história. As pessoas falam, Alan, quando você escreveu o livro, você já tinha 100% curado ou superado? Não necessariamente, porque no livro eu não falo que eu estou curado. No livro eu falo que eu estou em processo de superação, que é o principal para mim. Então, só que aí, quando eu abri a minha história para as pessoas abriram as delas. A minha última psicóloga falou assim, Alan, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí a gente até se desconectou aí, porque ela não aceitou muito essa minha, apesar de eu gostar muito dela, claro. ela não aceitou essa minha exposição. E eu falava assim, eu preciso falar sobre a minha experiência, porque as pessoas vão falar das delas e isso vai ajudar. Isso é uma libertação, lógico. É uma que todo libertação. Mundo tem a sua forma de ver e a gente respeita a opinião de cada um. Exatamente. Porém, assim, eu acho válido e importante para realmente quebrar essa Do vergonha falar, né? das pessoas falarem Exatamente. das suas fragilidades, do que aconteceu com você. Isso Do é mundo libertador, real, é libertador. E aí as pessoas falam do mundo assim, real, do mundo isso real. mesmo. As pessoas falam, mas Alan, se você fala que você não superou, como você escreve um livro? Eu falei, eu não estou prometendo que eu vou... eu não estou prometendo a cura no meu livro, eu só estou falando o que eu passei. E aí no livro eu coloquei outras pessoas também. Então, tem a Flávia Haddad. Então tem outros depoimentos também no livro? Ai, me conta. Não, o livro é muito... Eu conheço a Flávia. Conhece a Flávia Haddad? Uma história também sensacional. História lindíssima. Então ela é coautora de um dos capítulos. Eu chamei a Maria Augusta Ribeiro, que fala sobre netnografia, que também é coautora, também está no capítulo. E o último capítulo do livro, 11, eu trago 11 histórias de pessoas falando sobre dor e amor. Olha, então, que assim, legal. E o mais legal, Elga, foi que eu fechei essas histórias 3 dias antes do livro ser impresso. Eu queria que tivesse essa quentura, sabe? Sim. Essa forma mais real mesmo. Então, assim, dentre todas as histórias que eu recebi, eu escolhi 11 para fazer uma brincadeira com os 11 capítulos e coloquei no livro. Mas no livro tem uma playlist da superação, que a musicoterapia me ajudou muito também. Olha que legal, que interessante. Coloquei uma playlist da superação, que eu preciso até colocar no Spotify. E aí atrás também tem as 11 atitudes para vencer a depressão. Então, fala para mim uns destaques que você acha importante do livro. Que eu falo sobre suicídio. Eu falo que o suicídio não é uma opção, porque não é uma solução. Eu conto a minha história de suicídio, o tempo que
que eu pensei os 12 anos né, do suicídio. Foram 12 anos 12 com esse anos, pensamento? Por isso eu sou tão ligado à campanha Setembro Amarelo. Eu faço isso por amor. Você me perguntou mais um pouquinho antes, como que eu, entre aspas, desisti do suicídio para mim? Foi pela dor também. Além da dor que eu sentia, mas foi pela dor. Teve um caso de suicídio muito próximo a mim. Olha só. E aí que me fez, que eu sempre achei que eu ia ser o próximo, ou o primeiro dos amigos, ou o primeiro da família. Eu não tinha tido contato com nenhum caso de suicídio tão forte. Aquele pensamento que você sempre, falou para mim, que está sempre ali. Sempre ali, Por isso orar e vigiar sempre, né? Bom, e aí houve essa tragédia, né? Que o suicídio é trágico. Então, nos números do suicídio, Olga, a gente traz que de 6 a 120 pessoas são impactadas diretamente por um suicídio. Então imagina quanta dor que traz, né? E aí me trouxe muita dor, essa pessoa próxima. E aí foi quando eu busquei estudar, me adentrar mais ao suicídio, fui nas religiões entender, porque eu sou bastante espiritualista, fui nas religiões entender o que de fato era o suicídio para elas, e virei a chave e falei que aí a partir daí, o mais impressionante é que a partir daí o suicídio passou a não ser mais uma opção, mas eu tive consequência com isso. Porque para mim, de verdade, o suicídio era uma opção. Então, quando eu perco uma opção, eu tinha 3, que era continuar do jeito que eu estava, superar ou cometer o suicídio. Quando eu perco o suicídio como uma opção, eu fiquei só com 2. Eu sou um depressivo ansioso. Então, isso mexe muito com a cabeça. Então, eu tive que trabalhar até isso, até essa minha não opção do suicídio. O que fez todo sentido, porque daí eu fui estudar suicidologia, que é a ciência do comportamento suicida, fui me formar em prevenção e pós-venção do suicídio para poder ministrar capacitação, fui poder me inteirar um pouco mais do trabalho das pessoas que fazem isso. Então é um pouco isso, mas é na dor. Alan, nós conversamos um pouquinho ali no intervalo, ajustando aqui, sobre os mitos do suicídio, e eu não quero terminar essa entrevista em falarmos um pouquinho sobre isso, que eu acho muito importante. Podemos? Podemos. O mito do suicídio é algo que eu mais gosto de falar, porque é algo que mais traz pra gente essa libertação mesmo. Mito do suicídio, para ser prático. Primeira coisa, falar sobre suicídio com quem pensa em suicídio incentiva o suicídio. E aí, isso é mito ou verdade? Fala pra mim. O que você acha? Falar sobre o suicídio incentiva o suicídio. Eu acho que é mito. Mito, exatamente. É um mito, é isso aí, viu? Não, esse é um mito. Eu acho que falar sempre, colocar para fora, agrega. Eu sempre é bom, dar alivia. Um recado aqui para os telespectadores, para os seguidores todos, que falar sobre suicídio salva a vida. Sim. Falar sobre suicídio liberta as pessoas. Principalmente porque a forma com que a gente que estuda isso sugere para ser falado sobre suicídio, que é uma forma de uma comunicação não violenta, na verdade, abre um espaço de fala entre você e a pessoa que está pensando em suicídio, que liberta, que salva. E assim, Alan, como se deve falar sobre suicídio? Desse jeito. Você pensa em suicídio? Primeiro com amor, sim, com respeito, com perdão, com compaixão. Primeiro que para você falar com alguém sobre suicídio, você tem que se despedir de todo seu julgamento. Isso é primordial, pessoal. Com certeza. Para ter uma conversa difícil com qualquer pessoa, a gente tem que se despedir do nosso julgamento, porque o nosso julgamento não nos ajuda em nada. Claro. Porque aí vem lição de moral, sim, sugestão, conselho, não. A gente se despede de todo o julgamento, né, de despedir mesmo, e a gente está lá em integral. E fala para a pessoa, você pensa em suicídio? Você já pensou quando? Você pensou onde? Você já pensou como? Porque isso aí ativa um lado dele que ninguém nunca acessa, que é a verdade mesmo. Ixi, eu já atendi muitas pessoas com pensamentos suicidas, Elga. Graças a Deus, muitas. A gente tem histórias lindas de reversão pessoas, de assim, suicídio. A partir do momento que toma a decisão de procurar ajuda, já é uma evolução, Total, já é um passo. Que é difícil isso acontecer, né? Com certeza, as pessoas geralmente elas internalizam aquilo, travam, vivem muitos anos em sofrimento, porque é muito sofrimento. Não, é muito. E assim, outro mito muito importante. As pessoas que cometem suicídio querem chamar atenção, principalmente os adolescentes. Engraçado isso, hein? Muitas pessoas, muitas, infelizmente, né? por falta de conhecimento, pensam dessa maneira. Pessoal, quem fala sobre suicídio, no mínimo está em dor. Para chamar atenção é algo muito sério, muito nocivo a pessoa querer chamar atenção cometendo suicídio.
Então a gente precisa, Égua, tratar com mais carinho essas pessoas que você acha que querem chamar atenção. O chamar a atenção é a sua opinião. É verdade. Não necessariamente é o que o outro pensa. E se a pessoa quis chamar atenção, mas pelo menos ela trouxe um tema que é muito sério. Então, assim, olhe com outros olhos. Outra questão do suicídio. Se a pessoa, do mito, né? Se a pessoa tiver família, filho, trabalho, tiver tudo, entre aspas, bacana, ela não vai pensar em suicídio. O que você acha? É mito também. É mito também. Eu tô aceitando todas. É mito também, porque o suicídio é um transtorno multifatorial. Ele não é um fator só. Sim. A maioria deles, 95% dos suicídios, eles trazem outros fatores, principalmente transtorno emocional. 5% mais ou menos foi impulsivo, que também tinha alguma coisa ali por trás. Mas assim, na grande massa, 95% dos suicídios trazem alguma coisa. Mas o suicídio é uma dor maior do que qualquer dor racional, do que qualquer pensamento racional. Isso é o que a gente estuda na suicidologia e que eu vejo no dia a dia. Então, assim, só para recapitular, a dor do suicídio, o desespero do suicídio é muito maior do que qualquer pensamento racional. Filho é racional, família é racional, trabalho é racional, se você é rico ou carente é racional. Sim. Ou seja, racional, estou falando na racionalidade de você poder categorizar. Entendi. O suicídio é muito mais além que isso, entendeu? Então, por isso que você ter tudo, como todo mundo fala. Alain, mas você tem tudo. Mas como assim? Mas tudo o quê? O que é tudo para você? Né? Eu sei que eu tenho tudo isso que você está me falando, mas e a dor, e o desespero? Né? Então, assim, ter tudo, ter dinheiro, não é assim, não é por aí. Então, por isso que exige muita empatia. Com certeza. Muito respeito por essas pessoas. Ixi, os mitos são enormes. Eu vou te falar, Alain, é assunto para três programas aqui. Inclusive, eu quero te fazer um convite para você voltar Volto, aqui. com o maior a gente prazer. dar sequência, até mesmo porque, vamos finalizar falando sobre isso, Alain, é o ano amarelo, né? Exatamente. Você realmente traz essa bandeira aí de falarmos sobre essa questão o ano inteiro. Exato. Eu quero finalizar, né? Primeiro agradecer pelo carinho aqui. Imagina, eu estava com bastante vontade. Estou assim, de verdade, estou muito satisfeita, muito agradecida por você estar aqui com a gente. E eu estou muito satisfeito de estar no Elga e Você, um programa obrigada. bacana. É que vocês não estão vendo aqui todo o cenário, mas aqui vocês olham parte do cenário, mas é bem bonito. Então, assim, eu quero trazer a atenção das pessoas, Elga, para o Setembro Amarelo, mas o ano todo. Com certeza. Então, eu estou lançando uma campanha aí, me ajuda a lançar essa campanha, que é o Ano Amarelo, que é Setembro Amarelo o ano todo. Por quê? Porque as pessoas, por mais que, por ter as marcas, né, temos Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente tem o Janeiro Branco, que a gente já ganhou 2 meses. A saúde mental já tem 2 meses. Verdade. Setembro Amarelo e Janeiro Branco. Que são os meses que eu mais trabalho, eu mais exerço o meu trabalho. Sim. Janeiro Branco e Setembro Amarelo. Porém, o Ano Amarelo, ele vem para a gente ter a consciência de falar sobre saúde mental o ano todo. E assim, as empresas, de forma muito carinhosa, muito respeitosa, as empresas me chamam outros profissionais, chamam o CVV durante setembro. E todas as empresas, e Janeiro Branco também. Mas vamos fazer uma força para que a gente possa falar sobre saúde mental todo mês, né? Nas empresas, na televisão, nas rádios. É um mês que está em voga o suicídio, mas a saúde mental ela é necessária. Então, assim, né? É o tempo inteiro, é todo dia. É o tempo todo. Então, Ano Amarelo, Setembro Amarelo o ano todo. Essa que é a minha campanha. Isso é maravilhoso. Então, vamos voltar aqui mais uma vez, Alain, para a gente realmente enfatizar esse Ano Amarelo, que eu faço questão de estar com você, tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui com o tempo totalmente estourado. Eles não param de levantar a plaquinha aqui, mas o assunto é muito interessante. Quero te agradecer mais uma vez e eu te espero aqui novamente rápido. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela e vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.